Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos de forma totalmente acertada às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A questão desta semana foi-nos enviada pelo nosso amigo Jorge Oliveira. Começa o Jorge por dizer que existem estudos que demonstram que tanto a educação como os cuidados de saúde têm custos mais reduzidos quando prestados pelo setor privado do que pelo setor público para o mesmo nível de qualidade. Isto é o pressuposto do qual parte a questão do Jorge, que é a seguinte: tendo em consideração que este modelo liberal permitiria a todos os cidadãos, com ou sem recursos financeiros, acederem tanto aos serviços públicos como ao setor privado, ao contrário das políticas atuais em que o setor privado não está acessível a todos, e ainda com a vantagem de representar um menor encargo financeiro para o Estado, porque é que prevalece a ideia, na opinião pública, que o modelo atual protege melhor os desprotegidos financeiramente? É esta a pergunta. Portanto, cuidados de saúde e educação, pública ou privada. Antes de mais, Alberto, estás em condições de responder, tu que sabes tão bem essas estatísticas, tens tudo na ponta da língua, se de facto os cuidados de saúde e os custos com a educação são mais reduzidos no setor privado do que no setor público para o mesmo nível de qualidade? Este pressuposto é correto, desde logo, para podermos avançar para a pergunta do Jorge? Como sabes, eu sou um estatista, por isso... Exatamente. Nunca reconheceria que o setor privado traz qualquer vantagem. Eu acho que o ser humano funciona em coletividade. Claro. E é juntos que chegamos lá, não é... É uma mensagem bonita que vamos recuperá-la depois, se calhar, antes de acabarmos o programa, para ficar no espírito de todos até à próxima semana. Mas passo a palavra a um liberal, lá como é que se chama essa gente? Que estuda às vezes mesmo coisas e sabe coisas de números e assim. Carlos, como é? Confirma-se, eu acho que vamos lá ver. Os dados que eu conheço, de facto, indicam que os custos por aluno, por exemplo, no setor privado, em termos de educação, são ligeiramente inferiores aos custos no ensino público, e que o mesmo será verdade para o setor da saúde. Pelo menos os casos que conhecemos de parcerias público-privadas, por exemplo, em Portugal, apontam para isso. É esse de facto o caso? Sim, acho que há estatísticas que provam isso. Aliás, o próprio Ministro da Educação, há umas semanas, exatamente, já passou algum tempo, ele orgulhoso gabou-se de gastar mais dinheiro do que as escolas privadas, mesmo aquelas escolas privadas que estão bastante acima nos rankings, e qualquer pai que tenha um filho na escola pública gostaria de ter os filhos nessas escolas. Mesmo dessas, ele orgulhou-se que o Estado hoje gaste mais por aluno do que a mensalidade de qualquer uma dessas escolas. E o mesmo acontece, embora acho que em menor grau, acho que a diferença é mais pequena no caso da saúde, no caso das PPPs, que claramente funcionaram tanto em termos de oferecer melhor qualidade, como em termos de serem mais baratas, oferecer poupanças. O que isto quer dizer é que com estas poupanças pode servir ainda mais pessoas, só que nós temos duas coisas. Nós somos dominados por uma retórica fortemente estatista e fortemente anti-lucro. A partir da altura em que se faz lucro, nem que seja, no caso da saúde, estamos a falar de margens de lucro à volta do 2% das receitas, que seja... São margens, Carlos, por outro lado disso, alguém se investe num negócio com essas margens de lucro? Porquê de ser assim? E parece estranho, não é? Investem devido à escala e devido ao facto de que hoje em dia existem poucas alternativas possíveis de investimento com margens muito maiores. É isso. Certo. Tem acontecido, estamos nessa fase. Mas mesmo que as margens fossem superiores, aquilo que o lucro paga é criar os incentivos à boa gestão. Porque quando não temos estes incentivos à boa gestão e temos desperdício na gestão dos recursos públicos, aquilo que se perde é muito mais do que 1, 2 ou até 4 ou 5% de margem de lucro que houvesse. Porque a partir da altura em que se não tem esses incentivos, nós arriscamos a estar a desperdiçar 10, 20, 30% daquilo que é gasto por não termos uma boa gestão. Só que muitas pessoas, devido a uma retórica fortemente anticapitalista e anti-lucro, preferem ter uma gestão sem incentivos à eficiência que desperdice 20 ou 30% dos recursos que existem, a entregar 2, 3 ou 4% desses recursos sob a forma de lucro, criando esse tal incentivo. Isto não se entende, porque essa comparação que nós fazemos em termos de educação, estamos a fazer essa comparação dos gastos por aluno do Ministério da Educação aos melhores colégios do país. Mas a qualidade de serviço
da escola pública média não se equivale aos melhores colégios. Mais do que isso, os melhores colégios normalmente são estruturas relativamente pequenas, sem economias de escala. Se aplicássemos aqueles métodos de gestão à escala que o Ministério da Educação tem, que é enorme e, portanto, conseguiria ter custos muito mais pequenos pela escala, os custos por aluno seriam ainda bastante menores do que as mensalidades atuais dos melhores colégios. Nós temos bons colégios que têm mensalidades 40% abaixo daquilo que é o custo por aluno na escola pública. Nós estamos aqui a comparar com os melhores colégios, mas há colégios que oferecem uma qualidade interessante a preços muito mais baixos. Agora, imaginemos o que era ter toda a escola pública gerida desta forma, com mais escala, portanto, mais capacidade de ter custos mais baixos e por aí fora, oferecer uma qualidade de ensino muito maior. E esta nossa aversão, quer dizer, geral, do público em geral, ao lucro, a tudo o que não seja estatística, que não seja burocratizado, é uma das causas de nós não termos serviços públicos tão bons. E eu acho que outra eventual causa é aquela falta de capacidade de pôr as coisas em perspectivas em termos temporais, digamos assim, ou seja, eu acho que estas opiniões, nomeadamente, acho que mais em relação ao setor da saúde, este tipo de sistema transmite às pessoas a ideia de que os custos não são aquilo que efetivamente são, ou seja, porque esses custos não são imputados diretamente a quem usufrui do serviço e, portanto, as pessoas ficam com a sensação de que aqueles serviços de que estão a beneficiar não têm o custo que eles realmente têm, ou seja, não lhes é apresentada uma fatura. Exatamente. Quando não são, quando vai ser pago um custo por esse serviço que a pessoa beneficiou, ela própria vai pagar e vai pagar o conjunto dos contribuintes, mas, portanto, as pessoas não associam ao serviço de que estão a usufruir o custo que ele efetivamente tem e, portanto, não há essa noção também da parte de quem recorre aos serviços, tal como da parte de quem presta esses serviços, do que é que são os custos reais daquela transação, digamos assim, e, portanto, isso esfuma-se um bocado essa noção, não é? Confundem acesso gratuito, algo que poderia continuar se os serviços fossem providenciados também por privados, ou seja, o acesso gratuito poderia continuar qualquer que fosse o prestador, com aquilo ser gratuito. Ser gratuito obviamente não é, porque os médicos, os professores trabalham, querem receber um salário e bem, não é? Portanto, gratuito não é de acesso gratuito, algo que pode acontecer independentemente do prestador ser público ou privado. Claro, no caso da escola e no caso da saúde, não é? Exatamente. E se esse acesso fosse garantido, não havia necessariamente necessidade de haver uma estrutura pública a gerir estes sistemas, digamos assim, não é? Mesmo que assumíssemos que havia uma rede, digamos assim, para prestar cuidados de saúde e serviços de educação a quem não pudesse aceder a eles noutras circunstâncias. Não, isto não impede que continuem a existir serviços públicos, desde que sejam financiados da forma igual como os privados. E quem acha que, efetivamente, dos serviços públicos, por não terem essa margem de lucro, são mais baratos e com mais qualidade, até devia gostar de um sistema em que estivessem em concorrência com o privado, porque se eles acham mesmo que seriam mais baratos e com mais qualidade, então seriam esses que seriam... Fechavam os privados, exatamente. E atingia-se o objetivo que o Alberto queria, que era isto tudo bem estatizadinho, não era, Alberto? Eu acho impressionante como é que nesta altura, estamos em 2022, não é? Janeiro, começamos há pouco, estas coisas ainda são alvo de grande discussão. Por um lado há vontade ideológica, há fanatismo de uma pequena parte das pessoas que defendem a estatização, a nacionalização da economia e do que calha. Mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa que acho que foi o Carlos que falou, ou foste tu, Tiago, as pessoas não fazem o nexo entre os serviços que oferem, ou que usufruem, e a origem do dinheiro, os custos desses serviços. As pessoas parecem que não há uma ligação. Por isso é que permite estes demagogos, que são a maioria dos políticos, ou muitos deles, usarem aquela expressão de que isto é gratuito, ou a Câmara, a autarquia, não sei o que, agora oferece transportes gratuitos, ou não sei quem oferece, como em tempos, torradeiras gratuitas, etc. Tudo tem um custo, é óbvio que tudo tem um custo. Até me custa estar a dizer isto, quer dizer, porque isto
devia ser tão evidente, mas parece que não é. As pessoas não conseguem, muitas vezes, estabelecer esse nexo entre o. Não é? Quer dizer, entre o serviço que usufrui e o preço desse serviço. Sim, como é aquela questão de como se alguém trabalhasse de borla, quer dizer, como se isto fosse na base do voluntariado, como se elas próprias, as pessoas, como o Estado chama aquela palavra horrorosa, os utentes, especialmente no caso da saúde, não ganhassem por aquilo que fazem, não achassem que isso faz sentido. E não gostassem de ganhar ainda mais por aquilo que fazem. Também faz todo sentido. Pois por algum motivo. É estranho que isto aconteça assim. Desculpa, é um estado de infantilização em que nos encontramos em matéria de pensamento económico, e não só económico, infelizmente, mas no económico. Há um estado de infantilização das pessoas. Aqui há uns tempos havia para aí a correr um gráfico, eu não sei se essas coisas são verdade, se não são, sobre a literacia económica dos cidadãos dos vários países da União Europeia. Da União Europeia, acho que até fora dela, da Europa em geral. E Portugal estava mesmo nos fundilhos daquilo. Mas tinham inquirido a geração mais bem preparada de sempre também? Provavelmente sim, e se calhar mesmo por isso. Pois, se calhar mais por isso. Portugal tinha, não sei exatamente quais eram os critérios de avaliação, mas Portugal estava com 26%, salvo erro. Estava ali a rivalizar com a Bulgária, é como de costume. E depois isso reflete-se, a nossa ignorância numa matéria, reflete-se depois no nosso estado de vida. Somos mais pobres junto com a Bulgária. Porquê? Porque somos aqueles que sabemos menos, e o sabermos menos não faz de nós mais incapazes de produzir riqueza, acho eu, faz de nós mais capazes de engolir as patranhas que nos contam e que permite que políticos, pois isto já seria, que nos governem. Isto ainda para mais, já seria estranho num mundo em que nós não soubéssemos que há o resto do mundo, não é? É um ponto a que voltamos também com frequência. Quando se sabe, é mais... Quando se sabe o que é que funciona, e quando está mais do que demonstrado para toda a gente ver o que é que funciona e o que é que não funciona, e mesmo assim nós não conseguimos ultrapassar estas limitações de análise a este nível... no limite é como ainda tem marca em Cuba ou na Coreia do Norte se vive melhor que nos Estados Unidos ou na Noruega, quer dizer, ainda há quem tem isso. Acho que nesses casos já não vale a pena, já não adianta sequer argumentar. Certo, muito bem. Meus caros, o que vale a pena, por outro lado, é agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé, que nos ajudam a manter o Comitê Central livre e independente